que realmente aconteceu no julgamento de Jesus perante Pilatos. Por que ele lavou suas mãos? Qual foi o crime de Jesus? E a multidão, qual foi o seu papel? E nesse pano de fundo, o que prevalece na condenação do Senhor? A injustiça ou o cumprimento das profecias? Entre essas e outras questões, abordaremos assuntos cruciais que impactam a sua vida. Caros amigos, no vídeo de hoje, apresentamos o último capítulo da série, O Julgamento de Jesus. Fiquem conosco e descubra respostas que fortalecem a sua fé, senso de justiça e propósito. Verdades estão prestes a ser reveladas. Nos vídeos anteriores, Jesus havia sido julgado pelos religiosos, cujo crime imputado foi o de blasfêmia por se passar como Filho de Deus, um título dado ao Rei Messias por Deus, em que o povo judeu aguardava sua chegada como libertador e salvador do Império Romano. Mas o crime de blasfêmia apresentado pelos líderes religiosos não tinha importância para os romanos por se tratar de assuntos internos e, ainda por cima, de cunho religioso. Então eles levantaram acusações falsas de que Jesus encorajou o povo a não pagar impostos a Roma, a provocar tumultos e por sustentar ser o rei dos judeus, ou seja, de que Jesus tramava uma rebelião contra os romanos, um crime contra o próprio César. Crimes como evasão de impostos, traição política e terrorismo causariam preocupação a Roma. Da sala do Sinédrio para o palácio de Pilatos, no local chamado Pretório, Jesus é levado, ao romper do dia, amarrado diante do governador. Esse foi o local onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. João, assim como os outros evangelhos sinóticos que registraram na Bíblia sobre o julgamento de Jesus, narra no verso 28 que os sacerdotes não entraram no palácio de Pilatos por ocasião das festas e não queriam ficar ritualmente impuros ao entrar numa residência de um gentil pagão. Para nível de informação, essa lei não existe na Torá, apenas uma tradição rabínica. Veja a hipocrisia disso tudo. Eles mentiram, acusaram falsamente e serão corresponsáveis pela morte de um inocente que de fato a Torá condena. Eles já estavam impuros ritualmente pela raiz da inveja, cobiça, havendo transgredido alguns dos 10 mandamentos, sendo o primeiro, amar a Deus, e o último, não cobiçarás. Tiago 3,16 diz, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E Jesus disse, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Agora vemos o segundo julgamento, sendo o primeiro o religioso e o segundo político. Esses são os dois julgamentos que Jesus passou. Pôncio Pilatos foi governador da Judéia e de Samaria no ano 26 a 36 depois de Cristo, e foi juiz no julgamento de Jesus. Pilatos foi uma pessoa boa ou ruim? Filo e Flávio Josefo, historiadores da época, o caracterizaram como vil, cruel e calculista, que ele tinha um caráter fraco e não se preocupava com a verdade e a justiça. Tudo isso fica claro a partir das descrições de seu comportamento. Diante dessa informação, como foi o julgamento de Jesus perante Pilatos? A Bíblia narra que Jesus estava em pé ante a Pilatos, e a pergunta foi bem direta. A de acusação, se ele seria o rei dos judeus, e Jesus respondeu da mesma maneira que havia respondido aos sacerdotes. E qual foi a resposta de Jesus? Tu o dizes, as palavras são suas. João acrescenta à fala de Jesus. Vem de ti esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? E Pilatos lhe pergunta novamente. Não ouves quantas acusações te fazem? Pilatos sabia bem quem era aquela turma do Sinédrio. Sabia que Jesus, ali preso, representava a inveja deles pelo fato do mestre ter mais popularidade do que eles, e que tudo não passava de conspiração para condenar Jesus. Jesus ficou em silêncio. Isso fez com que Pilatos ficasse admirado por Jesus não se defender das pesadas acusações.
Jesus não estava ali para salvar a si mesmo, seu silêncio mostrou paz na consciência e segurança em si mesmo. João 18:36 acrescenta que após outros interrogatórios de Pilatos, Jesus menciona a ele que o reino dele não é deste mundo, ou seja, o reino messiânico e o governo de Jesus são somente espirituais. E no presente aspecto, o seu reinado estabelece no coração dos que creem nele. Esse diálogo esclarece a verdadeira realeza de Jesus. Mais uma vez, Pilatos questiona de forma cínica com uma questão filosófica o que é a verdade. E Jesus aponta para o quem, sendo ele a verdade, pois todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. Esse questionamento filosófico, o que é a verdade, apartado da verdade absoluta, é o que impede das pessoas de chegar ao pleno conhecimento da verdade, porque estão dominados pelos seus impulsos e não querem ser confrontadas pela palavra, mas viver as verdades relativas que o mundo impõe, anulando a pessoa de Deus. Em Lucas 23:4, Pilatos vai diante dos religiosos e das multidões e lhes comunica que não vê crime nenhum contra Jesus. Fez de tudo para libertá-lo, pois havia uma pressão de Roma para que ele mantesse a paz na Judéia. E Pilatos não tinha razões para condenar Jesus. Também havia pressão por parte do Sinédrio, que o ameaçava queixar-se a César a seu respeito. Veja João 19:12. Pilatos sentiu sua posição ameaçada. O fato de Pilatos governar só a Judéia, os anciãos construíram uma acusação, declarando que Jesus começou sua influência de reino desde Galiléia. Ao saber que Jesus era da Galiléia, da jurisdição de Herodes, envia Jesus para que ele lidasse com esse caso desagradável e assim se livrar de vez. Aqui, o Herodes é Antipas. O termo Herodes é um título real como César, Quisar e etc. Antipas era um dos 15 filhos de Herodes, o Grande, e governava sobre a Galiléia e Pérea. Ele quem teve um caso com Herodias, a mulher de seu meio-irmão, Filipe, cuja filha chamada Salomé, nome fornecido pelo historiador da época Flávio Joséfo, quem dançou num banquete real e pediu como prêmio a cabeça de João Batista. Herodes não viu nenhum crime a que acusá-lo, já que Jesus foi acusado de ser rei, não dos galileus, mas sim do povo da Judéia. Pediu um sinal, mas Jesus se manteve em silêncio, o que o contrariou, pois ouvia muito sobre os milagres de Jesus, e queria um ali pessoalmente. Por o seu pedido não ter sido atendido, escarneceu do mestre e zombou, fazendo-lhe se vestir de um manto aparatoso. Logo após, Jesus foi enviado de volta a Pilatos. Lucas 22:12 registra que Pilatos e Herodes, antes inimigos, se reconciliam estreitando alianças. Nesse jogo de empurra-empurra, Jesus cansado, faminto, horas sem dormir, todo machucado, humilhado e com sede, foi levado de volta para a presença de Pilatos. O governador se apresentou diante dos principais sacerdotes, autoridades e o povo para deliberar acerca do destino de Jesus. O próprio Pilatos declara em sua fala que na sua investigação nenhum crime foi encontrado contra Jesus no que diz respeito a Roma, e nem ao próprio Herodes, pelo que constou. Para evitar um julgamento ilegal e não se complicar, Pilatos resolveu apenas aplicar uma penalidade branda como açoites e logo após soltaria Jesus. Nada de sentença mais pesada, pois a lei romana assegurava que um homem inocente não deveria ser condenado à morte. E os direitos dos judeus de julgarem pena capital haviam sido cassados, somente um líder romano poderia sentenciar uma pena capital. Veja João 18:31. E a pena mais comum na lei romana para os não-cidadãos romanos era a crucificação. Era tudo que aqueles líderes do Sinédrio almejavam. Mesmo Pilatos não vendo razão nenhuma para condenar Jesus, sabendo de sua inocência, devido à pressão, dessa vez ele menosprezou a sua própria consciência. Como sua posição e suas futuras promoções estavam sob ameaças, e para proteger politicamente o seu cargo, Pilatos preferiu ficar com o resultado que agradasse a todos, não levando em conta o princípio básico da vida que o direito romano tanto apregoava.
Por ocasião da festa da Páscoa judaica, como tradição, o governador sempre apresentava alguns criminosos para o povo escolher e, assim, liberá-lo de sua condenação. Verso 19 de Mateus 27 disse que Pilatos estava assentado no tribunal, quando sua esposa o intercepta, tentando o impedir cometer tamanho crime contra aquele homem inocente, Jesus de Nazaré. Ela havia tido um sonho que o levara a sofrer muito. Como a mulher de Pilatos se chamava? Pela tradição da igreja do primeiro século, o nome aceito da mulher de Pilatos era Cláudia Prócula. Debaixo de pressão, Pilatos não atende ao aviso de sua esposa e apresenta Jesus após receber os açoites e ensanguentado. Jesus ainda usava uma coroa de espinhos e uma veste de púrpura, resultado dos momentos de zombarias sofrido pelos soldados romanos que o declarava rei. E Pilatos disse à multidão alvoroçada: Eis aqui o homem! Nesse momento, Pilatos gritou usando de sarcasmo porque sabia que aquela situação estava mais para uma peça ridícula de teatro de arena do que uma ação legal séria. Vestir o prisioneiro como um rei caricato fazia parte da peça do jogo que os soldados romanos usavam para entretenimento das tropas. Eles lançavam um dado no chão e o falso rei tinha que se mover num quadro do jogo gravado no chão. E insultos e agressões físicas também faziam parte do jogo, culminando justamente na passagem em Mateus 27, 35, que diz que os soldados dividiram as roupas de Jesus, tirando sortes, ou seja, lançando dados. De tanta insistência, Pilatos, vendo de que nada aproveitava livrar Jesus, e o tumulto só crescia estimulado por aqueles religiosos que queriam dar fim em Jesus. Havia outro condenado chamado Barrabás, um criminoso político e assassino. Foi apresentado junto com Jesus. Na ocasião da escolha, aqueles principais religiosos incitaram a multidão a pedir a soltura de Barrabás. A tradução do aramaico Baraba é filho do pai. Temos dois Yeshuas, um, o filho de um pai humano, e o outro, o filho de Deus Pai. Transtornado por aquela escolha, Pilatos perguntou à multidão o que faria com o prisioneiro Jesus, chamado de Messias. E a multidão passou a gritar respondendo: Crucifica-o! A multidão gritava para executá-lo, alegando que tinham uma lei, e que ela condenava com pena capital por blasfêmia, por Jesus se fazer filho de Deus. Essa alegação também o atemorizou porque filho de Deus, divi filhos, era um título do imperador romano, João 19:7. Ou essa acusação fez Pilatos pensar, como um pagão, que Jesus realmente poderia ser filho dos deuses. Todas aquelas acusações falsas eram uma ameaça a Roma. Tumultuar ou fazer rebelião foram uma das condenações criminais de Barrabás, pois esse era um revolucionário político. Um inimigo de Roma, mas tido como um herói para uma boa parte povo judeu. O golpe final foi quando os judeus pressionaram Pilatos a executar a pena com a alegação de que soltar Jesus seria um crime contra o imperador, pois o condenado se passou por rei dos judeus, algo não aceito pela Roma imperial, e isso era sinal de falta de lealdade a César. Havia uma certa rivalidade com aqueles líderes que tinham conhecimento da sua forma corrupta de governar e não deixariam de denunciar a Roma. Lucas mostra quão manobrável e desinteressado por justiça era Pilatos. A gritaria e o clamor daquela multidão prevaleceram sobre ele. A célebre cena dele lavando as mãos diante da multidão e dizendo que estaria inocente do sangue do justo Jesus. Pilatos responsabilizou o povo pela sua escolha, ao passo que o povo imputa a morte de Jesus aos romanos. Assim, o povo não culparia seus líderes. Plano perfeito elaborado por aqueles religiosos. Ele não fugiu de sua responsabilidade na morte de Jesus apenas por ter lavado suas mãos, mas pouca culpa recai sobre ele. O próprio Jesus declarou isso dizendo: Quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, a culpa dos judeus excedia a de Pilatos porque eram melhor instruídos na lei, como eles mesmos afirmam no verso 7 de João 19.
Entretanto, Pilatos sentenciou aquele a quem pediram e soltou um homem, cujo caráter Lucas narra, que era culpado de sedição e homicídio, cedendo à vontade de uma multidão desgovernada. Pilatos manda trazer Jesus para fora e sentou-se no seu tribunal, sinal de veredito, e diz ironicamente aos judeus para provocá-los: Eis aqui o vosso rei. Todos responderam gritando: Não temos rei, senão César. Então Pilatos entrega Jesus nas mãos dos soldados romanos para ser crucificado. A crucificação era o método romano de execução mais hediondo, reservado apenas para escravos e criminosos. O madeiro era feito sob medida, e o condenado teria que levá-lo até o local de execução, atravessando as ruas principais para a vergonha e servir de exemplo. Pendurar alguém num madeiro indicava maldição conforme Deuteronômio 21, 22 a 23 e Gálatas 3, 13. Eu sou inocente do sangue desse justo. Que o sangue caia sobre vocês. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas lavou as mãos para não ser acusado de ajudar um inimigo de Roma, que é o que aqueles religiosos hipocritamente tentaram fazer. Mas vemos Jesus orando ao Pai. Pai, perdoa-lhes. Eles não entendem o que estão fazendo. E o povo todo gritava bem alto: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. De fato, no ano 70, com a tomada de Jerusalém pelo general Tito, houve muito derramamento de sangue e mortes de inocentes. Flávio Joséfo narra esse triste episódio. Vemos vários episódios se repetindo no curso da história na vida do povo judeu, até nos tempos atuais. Provérbios 6, 16 a 19 diz que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Veja quais são: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Essa é a série que tem como pano de fundo traição e injustiça, e que ecoará na eternidade. Os discípulos, a multidão, os líderes, Judas, Pedro, Pilatos e outros tiverem a sua participação nesse episódio. Qual é o seu papel nesta história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Todos os eventos que marcaram o julgamento de Jesus estavam inseridos num propósito maior: a vontade de Deus. O cumprimento das profecias prevaleceu, mostrando a grandeza de nosso Deus onisciente e revelando o seu domínio sobre todas as coisas. A morte do Rei Jesus não foi o fim, mas um início de uma nova caminhada onde a graça nos aproximou de Deus, abrindo as portas do seu reino. Caros amigos, encerramos a série sobre o julgamento de Jesus. Deixe um comentário sobre o que você aprendeu e o que faltou falar nessa série. Também lhes convidamos a se inscrever, dar o like e acionar o sino de notificações, assim será notificado a cada conteúdo novo. Compartilhe nas suas redes sociais. Estamos na campanha dos 1000 inscritos. E você pode fazer parte dessa vitória. Não usamos ChatGPT para fazer esse conteúdo, todo ele foi feito com muito esforço e pesquisa para entregar aos nossos espectadores conteúdos de qualidade de forma mais humana possível. Se você quer um assunto para abordarmos aqui, deixe sua sugestão, será um imenso prazer em fazer um vídeo sobre. Até o próximo encontro e fiquem com Deus.